Boa tarde, pessoal. Obrigada por juntar aí de novo com a gente. Já estamos na nossa 7ª semana aí, fazendo aqui os nossos seminários, falando sobre os mais diversos assuntos técnicos, tentando juntar aí coisas realmente do dia a dia que a gente pode passar para vocês de alguma maneira aí de implementar utilizando os serviços da AWS. Para quem não me conhece, para quem está juntando conosco pela primeira vez, eu sou a Amanda, eu sou arquiteta de soluções da AWS. Esse aqui é o meu e-mail, sintam-se à vontade para enviar dúvidas, choros, lamentos sobre aqui os nossos seminários. Está sendo muito legal a troca de feedbacks que a gente está tendo com vocês, então podem continuar enviando e-mail tanto para mim quanto para o Pedro. A gente se comunica, tenta responder o mais rapidamente possível para ajudá-los a implementar aí as ideias. Hoje nós vamos falar sobre DevOps na AWS, do conceito até a prática, e aí eu quero passar por algumas possibilidades, alguns conceitos e tudo mais. Eu reduzi um pouco mais o escopo para que a gente consiga falar aí um pouco mais devagar e talvez tirar mais dúvidas no final, porque senão realmente fica muito corrido, tem muita coisa que dá para mostrar, mas acho que a gente vai acabar fazendo uma segunda temporada de seminários e aí a gente pode ir cada vez mais fundo nos assuntos. Porém, a ideia é realmente que vocês consigam ver aqui o que a gente está fazendo e implementar rapidamente na infraestrutura de vocês. Aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que rolou nos seminários anteriores, né? Para quem não participou, como é que pode se atualizar, como é que pode saber onde a gente parou para conseguir nos acompanhar aqui nos assuntos. Vamos passar sobre conceitos aí de DevOps no geral, e aí a gente vai direto para o console, e hoje nós teremos convidados. Eu não sei se o Flávio já juntou aí, se já, Flávio, dá um olá, se não, sem problema. Fala aí, pessoal, tô por aqui. E aí, Amandinha, tudo bem? Opa, tudo bom? Então hoje o Flávio vai falar um pouquinho com a gente ao final sobre uma proposta bem interessante, ele vai trazer para vocês. Então eu não vou dar spoiler, no final ele se apresenta e explica aí porque ele está se juntando a nós nesses seminários, tá bom? Então, anteriormente, né, no NPO Series, a gente já falou sobre infraestrutura na AWS, a gente já falou sobre storage, backup, DR, infraestrutura a gente passou por EC2, RDS, VPC, Storage Backup DR, a gente foi em S3, a gente falou sobre Storage Gate, a gente falou sobre EFS, a gente falou sobre Disaster Recovery utilizando Route 53, a gente já escalou a nossa aplicação para aguentar 100 mil requests, então a gente utilizou Auto Scaling Group, fizemos um teste de carga em cima desse Auto Scaling Group com as métricas ali de Scale Up e Scale Down da nossa infraestrutura. A gente já falou sobre CloudWatch Logs e ELK para a gente centralizar os nossos logs e conseguir ter a visualização desses logs utilizando o Kibana. Falamos sobre containers, então a gente colocou uma aplicação num EKS para rodar, ela ainda está rodando, vocês podem acessar. Falamos sobre ECS também, sobre as possibilidades de utilizar o Fargate na AWS, e semana passada a gente falou sobre serverless na AWS, onde a gente colocou mais um bracinho da nossa aplicação para rodar num Lambda, utilizando o API Gateway para expor, e o front-end hospedado no S3, sendo exposto pelo CloudFront. Amanda, você está falando grego, eu não faço a menor ideia do que sejam esses serviços, como é que eu posso me atualizar para eu conseguir entender os seminários, né? Então, calma, a gente tem documentação, então temos um GitHub onde tem toda a documentação. Eu juro que eu estou atualizando tudo lá, então hoje de novo eu consegui atualizar bastante coisa do que a gente vai passar aqui, para vocês acompanharem lá. E também, como o Pedro falou no início, quem quiser pode solicitar aí as gravações, né, dos outros dias que a gente envia por e-mail, e aí vocês conseguem visualizar o conteúdo e entender melhor aí sobre o que a gente está falando e conseguir acompanhar os seminários. Legal? Então, pessoal, sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre DevOps e tudo que envolve. Então, DevOps é uma cultura, né, uma buzzword que traz, né, com ela uma série de coisas, né? Então, desde conceitos de implementação até conceitos de cultura mesmo do dia a dia. Então, em linhas gerais, fazendo aqui um resumo bem superficial do que seria o DevOps, antes de surgir essa onda ágil, né, no desenvolvimento de software, os times eles trabalhavam de forma totalmente apartada. Então eu tinha ali o desenvolvedor que desenvolvia novas features para o site, para o sistema e etc. E tinha o cara de operações. Normalmente era aquele barbudão que não saía no sol, que
que colocava esses códigos em produção. Então, ambos sabiam muito bem o que estavam fazendo, né, mas cada um apartado totalmente. Então, ali o sysadmin que colocava esse código em produção, ele sabia muito bem como é que funcionava o sistema operacional, como é que funcionavam ali as conexões de rede, como é que funcionava as interações entre banco de dados e servidor de aplicação, porém ele não tinha muito conhecimento de código, né? Então ele simplesmente pegava ali o pacote que o dev enviou para ele, então um zip, um tar, né? Ou sei lá, um pacote, enfim, que o desenvolvedor passou para ele e colocava para rodar, né? No servidor de produção ali. E se desse, reiniciava lá o IS ou o Apache, e se desse pau, ele voltava à versão anterior e falava pro dev, ó, deu erro, se vira aí. Isso é improdutivo, né, em diversos aspectos, né? Primeiro, você perde time to marketing para desenvolver novas features. Você tem, se você tem, por exemplo, um problema, né, o time to recovery é muito alto, então até você identificar qual foi o problema, você tem que fazer rollback, não tem que fazer rollback, como é que faz rollback, é tudo manual. Então, se você tem só uma máquina e uma máquina de banco de dados, fica fácil, né? Mas quando você tem diversos servidores ali, você tem que atualizar um por um, aí acaba perdendo um pouco o sentido. Isso na parte de deployment, né? Então, na parte de configuração e criação também de infraestrutura, a onda ágil, né, que o DevOps veio junto, também traz alguns conceitos, né? Então, antes, para você criar ali diversos servidores, você no máximo tinha uma imagem, né, do servidor, mas você tinha que ir ali mesmo, botão direito, duplicar, configurar tudo ali no seu hypervisor. Mesmo com a nuvem, as pessoas ainda utilizam, né, a AWS, por exemplo, como se fosse um data center mesmo. Então, ali uma EC2 solitária rodando, se você precisa escalar, você dá um botão direito, cria outra igual e faz o deploy do código. Isso você acaba perdendo realmente os benefícios da nuvem, né? E diversas outras coisas, pessoal. Então, a gente passa aí desde cultura, que é essa questão de um time não conversar com o outro e acarretar diversos problemas para o produto em si, até a questão de falhar rápido e recuperar rápido o seu ambiente, fazer a orquestração de tudo. Então, como a gente falou de containers, a gente precisa orquestrar esses ambientes, ter um flow, né? Então, um Git flow, que a gente chama, de como que você vai fazer o deploy de cada uma das versões do seu código. Então, quando esse código está ali numa branch, né? Então, numa caixinha de dev, você faz o deploy em um ambiente de desenvolvimento. Quando, depois de testado e validado esse ambiente de desenvolvimento, estiver ok, você sobe esse código para homologação ou algo similar. Não tem aqui certos e errados, cada empresa funciona de um jeito, mas num contexto geral é interessante você olhar para dentro da sua empresa e estudar qual que é o melhor fluxo de Git flow que vocês podem seguir para fazer o deploy das suas aplicações, para minimizar impacto mesmo de erro, de falha, de não subir nenhuma feature sem ser testada previamente para o ambiente produtivo, esse tipo de coisa. Então, como a gente falou também na semana anterior e na semana anterior a esta, sobre containers e serverless, eu bati bastante no ponto de microserviços, de APIs, então de ambientes isolados, né, de serviços menores, partezinhas menores de todo o seu ecossistema. Não vou repetir, né, quanto a isso. Quem não estava presente pode mandar e-mail para o Pedro, que a gente envia a gravação, e aí eu passo mais sobre esse conceito de microserviços, mas a onda de DevOps e a Agile, ela também trouxe isso de forma muito maciça, né? Então a gente consegue utilizar esse movimento para melhorar a nossa entrega de software num contexto geral. Então, ter mais estabilidade, velocidade, conseguir ter um controle melhor do que está em produção, o que está em desenvolvimento, se acontecer alguma falha, seja ela humana, seja ela uma catástrofe da natureza, por exemplo, conseguir reproduzir esse mesmo código em algum outro lugar, então ele ser facilmente portável e testável em diversos environments. Então, tudo isso vem junto com esse termo tão famoso, né, hoje em dia, que é o DevOps. Eu nem me desprendi muito tempo aqui em escrever sobre conceitos e nada, vocês, com uma pesquisa simples no Google, você retorna ali dezenas de artigos muito bons explicando sobre esse conceito, sobre esse movimento. E eu acho que vale sim muito a pena vocês investirem tempo, para quem não conhece, para quem nunca se aprofundou, investir um tempo nesse assunto para ir mais deep nessa questão e entender por que esse movimento é tão importante, né? Mas agora vamos falar realmente em AWS. Então, tudo isso que eu falei para vocês, então toda a parte de deployment, a parte de infraestrutura como código, a parte também
do Git Flow, a parte de gestão de configuração, né? Então, você garantir que a sua máquina está sempre igual, que todas as máquinas nascem iguais, você centralizar ali, por exemplo, variáveis de ambiente. Tudo isso a AWS tem um serviço, né? Para toda essa gama de necessidades e de conceitos, a AWS tem um serviço que endereça essa necessidade. Então, aqui eu coloquei alguns dos mais famosos. Então, de deploy, infraestrutura como código. Então, sempre que tiver IAC em algum lugar, pessoal, a gente está falando de infraestrutura como código, infra as code, tá? E de gestão de configuração. Então, aqui eu coloquei umas caixinhas com um resumo simples de cada um dos serviços. A gente vai se aprofundar um pouco em alguns deles, não vai dar para falar de todos. E depois a gente vai, como a gente está fazendo em todas as semanas, a gente fala aqui um pouquinho de conceito, coloca todo mundo na mesma página e aí a gente vai para o console e realmente aplica esses conceitos na prática, tá? Então, vamos pegar aqui da esquerda para a direita. Então, esse stack que eu chamo de stack, né? O nome é stack de code da AWS. Então, code commit, code build, code deploy, code pipeline. E tem também o code start, que eu não coloquei aqui porque a nossa aplicação não vinha ao caso, né, a gente utilizar esse serviço, mas também é um serviço bem legal para você começar, né, a implementar o seu serviço como utilizando ali uma esteira de CI/CD na AWS. Então, começando pelo code commit, é um repositório de código. Então, como eu falei no início, né, da apresentação, a gente tem lá um GitHub, onde estão todas as documentações aqui dos nossos seminários, as arquiteturas, né? Então, todo aquele código que eu estou produzindo aqui no passado dessas semanas, eu estou armazenando no GitHub, porque é uma ferramenta pública, é uma ferramenta conhecida pela comunidade como uma ferramenta de código para projetos open source e tudo mais. Mas a AWS também possui o seu repositório de código, que é o Code Commit. Então, se porventura você ainda não tem nenhum repositório de código, não utiliza GitHub, Bitbucket, GitLab, você pode criar um Code Commit na AWS e aí você garante que está tudo centralizado no mesmo lugar. Isso é legal porque facilita um pouco quando a gente for configurar. Eu vou mostrar para vocês, dá para utilizar a stack de code da AWS utilizando o GitHub? Dá sim, sem problemas. Mas uma vez você utilizando tudo no mesmo lugar, você abstrai um pouquinho de configuração, às vezes você está sem tempo, não tem braço, facilita bastante. Então, começamos com o Code Commit, onde a gente coloca os códigos da nossa aplicação. Tem o Code Build também, então, para build automatizado, onde você tem, por exemplo, linguagens de programação que elas são compiladas, por exemplo. Então, o Golang, você precisa ali fazer um compilado do Go para gerar um binário para você executar essa aplicação, ou Java, por exemplo, .NET também. Todas essas linguagens você consegue buildar utilizando... Desculpa, pessoal, estou meio com alergia atacada aqui, não é corona. Utilizando o Code Build, você consegue fazer o build dessas linguagens e das mais variadas linguagens também, de forma muito simples, né? Então, você não precisa se preocupar em subir uma EC2, instalar ali os pacotes. Então, por exemplo, a nossa aplicação é Node.js, certo? Então, tudo que a gente tem aqui, a gente está configurando utilizando Node.js. Mas aí, digamos que o nosso dev quer criar o restante da aplicação em Python. A gente teria que, na mesma máquina ou em outra máquina de build, configurar ali algumas questões de Python. Então, instalar versão, instalar patch de segurança, se for o caso. E utilizando o Code Build, então, um serviço de build, um resource de build como serviço, você não precisa se preocupar com isso, você abstrai essa parte, aí você cria só um documento declarativo ali dos steps que você precisa fazer. Vou mostrar mais na frente esse documento, mas é só para vocês entenderem aqui o quanto que ele facilita. Um ponto muito interessante também que eu acho do Code Build é para você buildar as suas imagens Docker. Então, lembra que a gente viu lá no seminário de containers, você precisa buildar uma imagem, você precisa disponibilizar ela no registry, tudo isso você consegue fazer com o Code Build também e com pouquíssimas linhas de YAML, né, ou de JSON. Temos também o Code Deploy. Então, uma vez que você fez o build, né, dessa imagem, seja ela Docker, seja Golang, seja Node.js, que é o nosso caso, você pode utilizar o Code Deploy para em si fazer o CD, né, entregar o código em produção ou em ambiente de desenvolvimento, homologação. No nosso caso, eu fiz como se fosse um ambiente de desenvolvimento para os nossos devs, de forma automatizada. Então, alguém me perguntou, pessoal, lá na segunda semana, na terceira semana, não me lembro exatamente, como fazer para que as imagens do auto-scaling, né? Então, lembra que a gente colocou a nossa aplicação no auto-scaling? Como que a gente faz para o código que eu estou desenvolvendo? Então, o meu código está lá no Code Commit, para que ele esteja sempre atualizado nas minhas imagens, nas minhas AMIs de EC2. Então, para quando nascer uma nova EC2, ela já pegar a nova versão do meu código.
Tem algumas formas de fazer isso, tá, pessoal? Então, utilizando serviços open source, por exemplo, como tem o Packer da HashiCorp, que é bem famoso, você consegue sim scriptar a sua imagem sempre que for nascer um novo auto-scaling, ele baixa ali o pacote do S3 e faz tudo isso, aquilo. Só que tem um nível de complexidade, tá? Então, outra ferramenta que ela é bem famosa no mercado é o Jenkins. Você consegue fazer tudo isso no Jenkins também, utilizando o Groove, mas você vai ter ali uma complexidade de escrever todos aqueles grooves, mesmo que você precise converter isso em shared libraries dentro do seu Jenkins, você consegue também, sem problema, mas tem um desprendimento aí de tempo mesmo para você criar essas soluções. Com o Code Deploy, eu vou mostrar para vocês, é muito mais simples. Então, por ele ser uma ferramenta nativa da AWS, ele se comunica automaticamente com o autoscaling. Sempre que uma nova instância vai nascer ali embaixo daquele autoscaling, ele já pega a última versão funcional da sua aplicação e faz o deploy para você. Então, a gente vai ver isso hoje. Eu escolhi justamente fazer o deploy de EC2 com autoscaling, né? Então, a nossa aplicação tem lá Lambda, tem EKS e tem EC2 com autoscaling. Eu escolhi propositalmente fazer o deploy de EC2 com autoscaling, porque eu recebo muito essa dúvida, então hoje a gente vai resolver essa dúvida aí em grande parte. E por fim, o Code Pipeline, que orquestra, né, todas essas caixinhas aqui. Então, o Code Pipeline, ele olha para o Code Commit e ele vê se teve alguma alteração, né? Então, por exemplo, o meu aqui, como é um ambiente fake de desenvolvimento, sempre que tiver um novo commit aqui no meu Code Commit, ele triga o meu pipeline. Então, ele starta o meu pipeline. Então, olha, fizemos uma alteração aqui, mudamos a aplicação de V1 para V2. Então, triga o meu pipeline, começa o meu build. Então, como a gente está usando o Node.js, eu coloquei um teste, só para vocês verem que dá para rodar testes também, mas não tem realmente testes unitários na nossa aplicação, não cheguei a desenvolver. Mas eu coloquei um pipe de teste lá, um step de teste para vocês verem, e depois um step do npm install lá, para a gente baixar todos os pacotes necessários da nossa aplicação. E depois eu passo, né, esses artefatos, esses arquivos, em diante para o Code Deploy, enfim, colocar nas nossas instâncias de EC2. Então, vocês vão ver os arquivos, vai ficar um pouco mais claro. Mas é só para vocês terem uma ideia que o Code Pipeline, ele orquestra, né, toda essa sopa de letrinhas, digamos assim. E a gente vai falar também de CloudFormation, então eu venho falando em todas as semanas, eu faço alguma coisinha com CloudFormation, e eu falo para vocês, no dia do DevOps a gente vai se aprofundar um pouco, no dia do DevOps a gente vai se aprofundar um pouco. Então esse dia chegou, a gente vai falar um pouquinho mais sobre CloudFormation, e aí aqui a gente fecha, né, então a gente vai pegar esses 5 serviços aqui para ir um pouco mais a fundo neles, e aí os outros serviços eu posso colocar no GitHub algumas documentações e tudo mais para ajudá-los, mas realmente hoje a gente vai focar nesses 5. CloudFormation, por sua vez, é um serviço de infraestrutura como código, onde você consegue construir tudo aquilo que a gente veio construindo por esses dias, Lambda, API Gateway, CloudFront, S3, EC2, RDS, Autoscaling, Launch Configuration, Load Balancer. Então, só que assim de cabeça eu lembrei 9 serviços. Tudo isso a gente coloca dentro do CloudFormation. É um YAML, né? Então é uma linguagem declarativa ou um JSON. E então, para quem não tem conhecimentos de desenvolvimento e tudo mais, não se acanhe, não tem problema, a gente consegue desenvolver da mesma maneira, tá certo? Então eu vou mostrar também para vocês como criar essa infraestrutura com CloudFormation. Então, indo um pouco mais, né, especificamente um pouco mais em cada um dos serviços, o CloudFormation, então esse daqui é um print de um CloudFormation que eu peguei da documentação, para vocês verem que realmente é uma linguagem declarativa, né? Então, tem algumas seções dentro de CloudFormation, eu vou mostrar para vocês, mas na seção Resources, você coloca realmente os recursos da AWS que você quer criar. Então, aqui nesse exemplo, a gente está criando uma EC2, né? Então, uma máquina virtual EC2. A gente faz uma declaração e passa alguns parâmetros. Então, da mesma forma que no painel você tem que setar alguns parâmetros, aqui você também precisa. Então, qual que é o security group dessa instância? E aqui embaixo a gente está criando o security group. A imagem ID e qual que é a chave para logar nessa instância. Então, isso aqui vocês já estão cansados de saber o que é, porque a gente viu nos outros dias. É assim que a gente cria um simples, claro, né, utilizando um CloudFormation. Então, você pode gerenciar, né, como eu falei, esses recursos na AWS através de templates, JSON ou YAML. Você consegue controlar a versão. Então, assim, tem uma ferramenta de mercado, né, que é um open source, que é o Terraform, que ela é bem famosa. Então, assim, é realmente uma ferramenta muito boa. Você pode utilizar o Terraform também para fazer deploy de recursos na AWS, mas o ganho que eu, pelo menos, particularmente vejo no CloudFormation é justamente você controlar qual versão
foi executada naquele ambiente. Então, eu vou mostrar para vocês o console do CloudFormation, você consegue ver qual foi o último template que foi aplicado no seu ambiente. Então, se você precisar fazer algum ajuste, alguma alteração, deleção, você consegue se basear naquele template. Utilizando o Terraform, isso fica um pouquinho perdido, se você eventualmente tiver algum problema alterou algum recurso na mão, você precisa atualizar o estado do seu Terraform, isso é meio complexo. Estados e eventos, então lá também no painel tem os estados, né, de cada um dos recursos e quais foram os eventos que eles trigaram para ser criados. Então, se der algum erro, por exemplo, você consegue gerenciar por ali. Você consegue cuspir, né, digamos assim, um output. Então, por exemplo, a gente está criando uma stack de API Gateway. Então, você precisa daquela URL de API Gateway para você acessar a sua aplicação. Você consegue gerenciar isso criando um output e fazer um rollback também, se for o caso. Então, fiz uma alteração no meu template, isso aqui é um template, fiz uma alteração no meu template, deu errado. O próprio console da AWS aplica o rollback para você. Então, você não vai quebrar toda a sua infraestrutura se tiver algum erro. O centralizador de templates, como eu falei, então eu vou mostrar para vocês lá no console os templates que foram aplicados na minha conta, gerenciados no mesmo lugar. E nessa stacks eu deixei aqui por último porque eu acho que não vai dar tempo da gente se aprofundar muito nesse assunto, mas é interessante vocês saberem que se porventura você precisar criar um ambiente muito robusto com CloudFormation, você consegue de certa forma reutilizar e modularizar os seus templates. E aí basta pesquisar por Nested Stacks, vocês vão ver melhores exemplos de como utilizar esses recursos, né? Então você consegue criar um novo template apontando para recursos de um template anterior, esse tipo de coisa. É bem interessante, acho que vale a pena a gente pelo menos citar para vocês saberem que existe. Code Commit, então, sem me aprofundar muito também, é um repositório de código nativo da AWS. As integrações são simples, né, em linhas gerais, com todas na nossa stack de code. E ele é muito fácil, assim, seguro de você criar e gerenciar. Então, diferente de um GitHub, por exemplo, que por muitas vezes você pode, sem querer criar um repositório público e ali expor algum código da sua empresa que não deveria ser exposto, o Code Commit isso é bem mais seguro. Code Build, então, orquestrador de builds, né? JSON e YAML também. Você pode criar um Code Build utilizando CloudFormation. Ele se integra com Jenkins também, então quem já tem Jenkins rodando em casa, não tem problema, pode continuar utilizando e fazer integrações. Tem suporte ao .NET Framework e .NET Core. Muita gente utiliza ainda, utiliza .NET Framework, né? E .NET Core nos seus ambientes. Então é importante saber que a ferramenta suporta esse tipo de deploy, a gente chama, né, de environment Windows, digamos. Você consegue também gerenciar testes e reportes. Então, se você ver aqui, isso aqui seria um pipeline, você consegue gerenciar aqui na parte de build, na parte de deploy, utilizando a mesma ferramenta. E o Code Deploy, por fim, né? Então, é um orquestrador de deploys também nativo da AWS. Você também consegue criar ele utilizando o CloudFormation. Atualmente, ele suporta ECS Lambda e EC2 com auto-scaling. E, por sua vez, você pode utilizar o Lambda para fazer deploy em diversos outros ambientes se você precisar. O arquivo de gerenciamento é o app spec YAML, eu vou mostrar para vocês. Você consegue gerenciar deployments blue-green ou in placement deployments também, e até Canary releases, mas aí eu não vou me aprofundar muito, mas tem como você fazer também. E gerenciar ali o rollout, então eu quero fazer o deploy para 30% primeiro aqui do meu ambiente, depois para o restante. Isso você consegue gerenciar, por exemplo, se estiver falando de ECS, você consegue gerenciar isso. E também tem a gestão de rollbacks, né? Então, deu algum problema, a versão não está estável, você consegue gerenciar o rollback utilizando o CloudFormation. Esse desenho aqui eu coloquei porque ele facilita um pouco para quando eu for explicar o arquivo de configuração. Aí a gente pode voltar aqui se for o caso. O Code Pipeline, então essa daqui é a carinha mesmo do Code Pipeline. Ele é um orquestrador, né, de pipelines de environments da AWS. Também pode criar com CloudFormation, se integra com GitHub, GitLab, Code Commit, Jenkins, Code Deploy, e tem integração com o Slack também. Então, se porventura você quer receber uma mensagem sempre que o seu deploy for sucesso ou sempre que o seu deploy for fail, por exemplo. Você pode gerenciar isso com enviar um push para o Slack. Ou então você quer aprovar o seu deploy utilizando o Slack. Você também consegue fazer isso utilizando o Slack com o Code Pipeline. Legal? Então, aqui a gente vai... Aqui é a nossa arquitetura, né? Vamos lá para o console, depois a gente volta aqui para a arquitetura e a gente vê como é que ficou. Então, deixa eu só atualizar aqui o login. Então,
Para quem não conhece, para quem está juntando essa semana, esse daqui é o console da AWS, onde você consegue gerenciar os recursos da AWS de forma centralizada. Então, sempre que a gente começa, eu dou um overview básico aqui, só para as pessoas não se perderem. Como é muito conteúdo, eu tenho que falar um pouquinho rápido, mas aqui estão todos os serviços centralizados, né? Você consegue pesquisar pelo serviço que você quiser aqui, para não ter que procurar aqui na listinha. E é importante saber aqui do lado direito em qual região, né, da AWS que você está utilizando o seu serviço. Então, acontece da gente receber e-mail de dúvida, porque às vezes a pessoa criou tudo na Virgínia, quando loga de novo está na Califórnia e não notou. E aí não acha os seus recursos, esse tipo de problema. Então, sempre que você logar no seu painel, vê aqui qual que é a região que você está utilizando. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar por CloudFormation, né? Então, lembram que a gente criou, então por isso que eu deixei a arquitetura aberta aqui, vocês lembram que a gente criou toda essa infraestrutura aqui de auto-scaling, load balancer? Foi a primeira infraestrutura que a gente criou, a segunda, na verdade, né, para fazer o deploy da nossa aplicação. Então, esse auto-scaling aqui, ele tinha também configurações de scale-up, quando aumenta os recursos, né, assim, o consumo dos recursos da máquina. Esse load balancer, ele recebia todas as máquinas que estão nesse auto-scaling. Então, para quem não lembra também, tem o seminário gravado, mas é importante a gente saber dessa parte. Então, para a gente criar isso, a gente vinha aqui em EC2, então tinha toda aquela gestão de você configurar, criar uma máquina virtual aqui, então criar uma EC2, colocar nessa EC2 o que você precisa para a sua aplicação funcionar. Então, precisa configurar algum serviço, precisa configurar alguma versão, atualizar o sistema operacional e gerar uma imagem. Depois que você gera a sua imagem, você vem aqui em Layout Configurations, criava o seu Layout Configuration na mão, selecionava todos os recursos, por vezes fazia alguma confusão, colocava uma MI errada, precisava criar um novo Layout Configuration na mão. E, por fim, criava o auto-scaling, então o nosso auto-scaling é esse daqui, criava o auto-scaling e apontava o auto-scaling tanto para o Layout Configuration quanto para o Load Balancer. Ia lá também manualmente, então olha toda a volta, né, que a gente precisa dar. Vim aqui, criar Load Balancer, configurar Load Balancer, colocar esse daqui, colocar configuração, colocar Security Group, Subnet, tudo na mão. Uma vez que a gente trabalha com o CloudFormation, a gente consegue, assim, você tem o trabalho realmente de criar ali a sua stack de CloudFormation, mas você meio que trabalha só uma vez. Então, uma vez que você senta e cria, né, esse template, e o que eu falei do gerenciador de templates é isso daqui, uma vez que você cria esse template, ele é seu e você pode replicar ele para toda a sua infraestrutura. Então, digamos que por padrão você sempre utiliza auto-scaling com EC2, Ubuntu, você gosta de utilizar Ubuntu na sua infraestrutura, e load balancer expondo esses serviços. Isso para serviços web, por exemplo. Você vai sentar e vai criar esse template uma vez, mas depois você consegue reutilizar ele em todos os outros casos. Então vamos passar aqui um pouco sobre os passo a passos aqui do template, só para dar uma clareada, porque às vezes olhando assim, né, parece um pouco complexo. Então, aqui qual que é a versão do template, né? E não a versão que você está desenvolvendo, a versão do serviço mesmo que você está se baseando. Uma descrição, então, isso aqui vai caso a caso, pode colocar o que você quiser mesmo. E aí entram as seções, de certa forma, obrigatórias, né? Então, a seção de parâmetros, você pode não ter parâmetros, mas é importante que você tenha para você conseguir realmente modularizar e reutilizar, na verdade, o seu template. Então, aqui a gente está falando que a gente vai criar auto-scaling, load balancer, EC2, security group e eu acho que é isso. Então, eu modularizei, então isso aqui são as variáveis que você pode colocar no seu template. E, pessoal, eu coloquei até poucas, tá? Você pode colocar até 50 variáveis, salvo engano, no seu template para que você só reutilize esses nomes. Então, por exemplo, no auto-scaling group, o auto-scaling group precisa de um nome, certo? Então, eu criei uma variável chamada ASGName. O load balancer também precisa de um nome. Então, eu também criei uma variável chamada load balancer name. Mesma coisa para security groups. Uma AMI ID, né? Então, quando você cria uma AMI, você precisa pegar o ID dela para você replicar nos seus auto-scaling, certo? Então, segue a mesma linha de raciocínio. E o tipo de instância que você está utilizando. Então, lembra das famílias, das instâncias? Aqui a gente está utilizando uma T3.
e qual que é o target, né, para que esse ambiente escale. Aqui eu coloquei 50% de CPU, quero que esse ambiente escale horizontalmente. Isso aqui são as variáveis, então veja parâmetros como variáveis. Aqui na segunda sessão, a gente entra na sessão de resources. E aqui eu vou ensinar um segredo para vocês. Se porventura você está criando algum resource que você... preciso de mais informações, não sei exatamente o que eu tenho que colocar nesse resource, você copia esse nome, então tá vendo? Sempre é AWS, o resource principal, dois pontos, e aí provavelmente um resource secundário. Se você copiar e colar no Google, você já cai direto na parte da documentação referente a esse recurso. E aí você consegue saber quais são os parâmetros, ou quais são obrigatórios. Aqui, ó, por exemplo, obrigatório? Sim, então group description é um parâmetro obrigatório desse recurso que você está criando. E alguns exemplos aqui embaixo para você se basear também. Então, isso é uma dica de ouro, tá? Que quando eu comecei a trabalhar com CloudFormation me ajudou bastante, essa forma de procurar na documentação, porque a documentação é muito vasta pela quantidade de serviços que o CloudFormation engloba. Então, aqui na parte de recursos, cada recurso você declara com o nome próprio, e aí você chama o recurso da AWS com a variável type. E aí no type você passa, esse é sempre o padrão, AWS, dois pontos, e os recursos. Então aqui a gente cria 2 security groups. Aqui a gente cria um auto-scaling group name, e aí entra outro conceito aqui. A ordem, né, que os recursos serão criados, ela é sequencial, mas você pode pedir para ele esperar. Então, se você, por exemplo, eu quero criar meu auto-scaling, mas ele depende primeiro do load config e depois do load balancer. Então, ele vai passar por aqui e vai falar, então depois eu crio esse. Primeiro eu vou criar o load config e o load balancer. Mesma coisa, então o type aqui você passa qual que é o recurso que você está criando e aí as propriedades que você quer que ele tenha. Outra coisa legal, por exemplo, a gente sempre referencia no auto-scaling um auto-configuration, certo? Então você consegue fazer um ref, então tá vendo? Acho que deve estar pequeno. Aí. Então tá vendo? Aqui você consegue fazer uma exclamação ref e o serviço de load config, que é esse serviço que está sendo criado aqui embaixo. Mesma coisa para load balancer, ref e um classic load balancer que está sendo criado aqui embaixo. Então, não vou também me aprofundar em cada um dos parâmetros, mas é para vocês verem. Então, na seção de recursos, você cria os recursos da AWS, sempre chamando ele por um nome, esse daqui, chamando ele por um nome, type, qual que é o nome do recurso na AWS, e as propriedades, e aí você vai preenchendo os valores das propriedades conforme a sua necessidade, tá legal? Então, por exemplo, aqui eu fiz errado, né, de certa forma. Eu chumbei o valor de VPC direto no meu código. Pelo que eu expliquei, eu poderia ter colocado um parâmetro aqui, e aí sempre que eu vou criar um novo template, eu passo o valor da VPC manualmente. É uma forma de se fazer também. Como eu só tenho uma VPC, eu coloquei esse valor aqui, mas eu poderia deixar ele como uma variável. Tá certo? Eu já deixei criado, porque eu já venho falando isso semana após semana, justamente pela questão do tempo, tá, pessoal? Então é só vir aqui no GitHub que eu ensino. Aqui. Que eu expliquei aqui, deixei explicadinho o passo a passo de como criar uma stack. Queria só fazer ir um pouquinho mais profundamente aqui no template mesmo, porque à primeira vista esse template pode parecer um pouco complexo. Legal? Então, esse aqui é o serviço de CloudFormation. Então, o que eu falei dos eventos, né? Então, toda vez que você cria um CloudFormation, ele cria um changelog, então um log de alterações que ele foi fazendo. Então, eu vou criar aqui esse security group, criei. Estou criando outro e o load balancer, criei o load balancer. Agora estou criando o load configuration, esse tipo de coisa. Aí eu começo um update aqui, tá vendo? Eu precisei atualizar a imagem que eu estava utilizando. Então, eu vim e dei um update no meu template, troquei a AMI. Aí ele mostra aqui para mim que está fazendo update completo. Se porventura... acho que eu não tive nenhum erro aqui, mas se porventura eu errar alguma coisa, ele faz um rollback automático também, e aí ele mostra rollback completo. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui que deu erro. Ó, esse daqui, por exemplo, ele deu erro para deletar. Então eu tentei deletar esse stack e eu não consegui, eu nem vi que eu não tinha conseguido. Mas a gente pode ver, ó, eu não consegui deletar porque o meu ECR não pode ser deletado porque ela está sendo utilizada por imagens. Então, tem uma camada de segurança aqui que impede com que as catástrofes aconteçam quando você dá um deletar, por exemplo, em uma stack. Legal?
Então, essas são as vantagens que eu vejo aqui do CloudFormation. E aqui ele mostra quais recursos foram criados a partir desse template, então Auto-Scaling Policy, Load Balancer, o Security Groups e o Launch Configuration. Você consegue clicar aqui e ir direto aqui e vai direto para esse Auto-Scaling Group, tá vendo? Então fica mais fácil de você traquear quem criou o quê. E outputs, no meu não tem nenhum output, mas eu tenho um legal aqui que tem output, eu acho que é esse. Então esse daqui é uma demonstração, né, que eu estava testando, e aí eu criei um API Gateway. E eu preciso do IP, do endereço do API Gateway para eu utilizar, né? Então eu já deixo ele como um output aqui. Então se a gente vê o template, output é mais uma seção, deixa eu achar aqui. Aqui. Output é mais uma seção que a gente insere, então a gente tem a seção de parâmetros, a seção de mappings, não vou entrar em detalhes, a seção de resources e a seção de outputs. E aqui eu coloco qual que é o output que eu quero receber. Facilita para mim quando eu quero utilizar esse parâmetro, por algum motivo, esse valor. Os parâmetro é importante, os parâmetros que a gente colocou no template lá, os valores a serem inseridos, aqui a gente mostra quais foram colocados, né? Então, o nome do meu Auto-Scaling Group, o nome do meu Load Balancer, o nome do meu Security Groups e a minha AMI. Então, aqui eu consigo saber qual foi o valor que eu coloquei, por exemplo. Legal? Então, esse aqui é um overview sobre CloudFormation. Eu deixei aqui no GitHub, na pastinha IAC, esse mesminho CloudFormation que eu utilizei ali no ambiente, ele está aqui para vocês, então podem utilizar também. Claro, vai ter que mudar valores de VPC e etc., mas também funciona. E aqui tem como fazer para fazer o deploy desse CloudFormation, legal? Então, uma vez que você consegue criar, normalmente eu utilizo aqui no meu ambiente S3, bastante lambdas, bastante EC2, Autoscaling, Load Balancer e ECS. Uma vez que você senta um pouco, cria esses templates, depois fica muito mais fluido, né, o trabalho, você não precisa ficar criando manualmente, passível de erro, de ter que reconstruir tudo do zero. Legal? Bom, beleza, vamos voltar agora aqui para a parte de deployment, né? Então, se vocês verem aqui, o nosso desenho ele vinha até aqui, né? E agora ele ganhou mais uma sessão. Ele ganhou uma sessão de deployment. A gente vai focar somente no Auto-Scaling no EC2, por aqueles motivos que eu falei, muitas perguntas referente a isso, mas dava totalmente para a gente fazer também do Lambda e do EKS esse deployment. Talvez eu até faça e deixe no GitHub para vocês utilizarem, tá bom? Então, a gente vai ter o nosso código, não é? O repositório de código aqui no Code Commit. Sempre que uma alteração acontecer no Code Commit, o Code Pipeline vai estar ouvindo, vai falar, olha, tem uma nova versão de código, Code Build, builda para a gente esse código. O Code Build vai fazer o build e, por fim, vai falar para o Code Deploy, olha, tá aqui os arquivos, por favor, faça esse deploy para a gente. E aí o Code Deploy vai vir e entregar uma nova versão da aplicação nesse Auto-Scaling. Então, eu deixei aqui, deixa eu ver se eu derrubei. Não. Então, eu coloquei aqui um 2v2, tá vendo? Se a gente lembrar, não sei se está no ar ainda a aplicação, acho que eu tirei. Mas se a gente lembrar, não tinha esse v2 aqui na nossa aplicação funcionando, né? Não precisa disso para o nosso código, é só para a gente ver que é um ambiente digamos, de desenvolvimento fictício aqui. Então, vamos lá para o serviço de code da AWS, né? Então, a gente pode clicar aqui em Code Pipeline, mas o painel da stack de code, ele é bem bacana, porque fica tudo junto. Então, ó, todos esses serviços que eu falei, começando pelo Code Commit, eles ficam aqui no mesmo painel, aí facilita, então a gente chama de Developer Tools, né? Então, a gente facilita bastante para a gente gerenciar. Então, começando pelo primeiro serviço, né, que a gente passou, o Code Commit. Então, eu criei um repositório de código no Code Commit, você pode criar um para você também. É bem simples, só precisa do nome, teste, o nome do seu repositório, alguma tag se for o caso. E o review de Code Guru é outro serviço, etc. Mas por enquanto só está disponível para Java. Dá um create aqui, você tem o seu repositório já criado. Aqui embaixo tem todas as documentações de como que você faz para se conectar, né? Então via SSH ou via HTTP com esse repositório. Legal? Então acho que vale a pena vocês darem uma lida nessa parte da documentação para a primeira vez que for utilizar. Depois fica bem simples. Então, esse daqui é o repositório que eu criei da nossa aplicaçãozinha de 2Sang, né? Então, pode ver que ele ganhou alguns arquivinhos que não estavam aqui antes. Então, o arquivo... Vamos passar primeiro pelo de build, né? Então, temos um arquivo de build aqui, que foi
adicionado à nossa aplicação. Então, quando a gente estiver lá no Code Pipeline e ele passar pela parte de build, é isso aqui que ele está fazendo, tá? Então, é um arquivo declarativo que a gente tem, onde você pode colocar diversos steps. Então, aqui tem as fases, a versão, né? E as fases. Então, na fase de instalação, você pode instalar alguma coisa. Você declara qual que é o runtime, então qual que é a versão, por exemplo, de Node.js que você está utilizando, ou se é Python, ou se é Golang, se é .NET. Isso varia de linguagem para linguagem, você tem que alterar o runtime aqui, que a gente está utilizando o Node 10. E aí eu coloquei uma seção de comandos, então eu dou um echo aqui e eu instalo um Mocha. Antes do build, eu quero que ele faça a instalação das dependências do NPM, né? Então, para quem conhece um pouquinho de Node, você tem lá o package.json, onde tem todas as dependências declaradas para você fazer o download. Rodando o comandinho npmi, você instala tudo que está dentro do package.json. E aqui eu instalei um appliancezinho para testes mesmo, mas só para dar um exemplo. E depois, na parte de build, eu dou um date, só para a gente não esquecer, né? Ver ali quando foi rodado, se tem algum erro, etc. Você consegue se basear pela data. A gente roda o arquivinho de testes. Então, também não tem nada dentro desse arquivo, é só para vocês verem o step de teste. E aqui, pessoal, vocês poderiam integrar com outras ferramentas de testes. Poderiam integrar com ferramentas de teste de carga, você poderia integrar com ferramentas de teste de segurança, de qualidade de código. Então, diversas ferramentas você pode integrar e aí você declara tudo isso aqui no build spec, tá? Então, sempre que você quiser, se você já utiliza algum software, alguma coisa local, né? Então, que você quer que o seu código que está na AWS, que está na stack de code, continue fazendo testes, esse tipo de coisa, você declara também nesse arquivinho. E o meu comando de pós-build, basicamente eu dou um build completo e falo qual que foi a data. O que é importante é os arquivos que eu vou passar adiante, digamos assim. Então, quais arquivos eu vou dar para o code deploy fazer o deploy? No meu caso, eu estou fazendo de todos, tá? Mas você poderia declarar arquivo por arquivo. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com Golang, você só precisa realmente do binário que foi gerado. Você não precisa de nenhum outro arquivo. Então, você pode simplesmente passar aqui no Files o nome do seu arquivo binário. Se você tiver uma aplicação Python com front-end, por exemplo, você passa, como está no exemplinho aqui, ó, você passa a pasta public e também o seu arquivo Python que vai ser executado. Então, isso aqui ajuda também para você deixar a sua EC2 ou o seu container, etc., bem mais clean, digamos assim. Então, esse é o arquivinho de build. Vamos passar um pouco aqui também pelo arquivo de deploy. Então, 2 arquivos, build spec e app spec. Se eu estiver falando muito rápido, estiver confuso, pessoal, eles estão disponíveis aqui no GitHub para vocês irem olhando também, tá bom? Então, esse daqui é o app spec. Já o app spec ele é bem mais simples. Lembra que eu deixei aqui uma imagem para ajudar? Então, o app spec ele segue um fluxo, digamos assim, que você consegue até... É até intuitivo o nome, né? Então, ele começa e aí ele faz o before install. Então, antes de instalar. Depois ele instala. Depois ele tem o after install. Então, basicamente, você precisa se atentar a esses 3 primeiros steps aqui. Então, antes de instalar, eu quero que ele limpe tudo. Então, eu quero que ele limpe a pasta onde estava a minha aplicação, limpe essa pasta, e eu quero que ele mate todos os processos de Node que eu tiver. Então, eu criei um shellzinho, né, chamado clean.sh. Ele também... achei que eu não tinha colocado. Ele também está aqui. Então, eu mato tudo que tiver de Node, de server, que é o nome do meu arquivo, de NPM rodando, e limpo a minha pasta. Legal? Então, você pode, para quem é shellzeiro aí, pode ficar à vontade de utilizar shell aqui. Claro, não coloquem scripts muito complexos, senão o seu deploy vai demorar, pode dar erro, esse tipo de coisa. Então, eu dou um timeout de 300 segundos e eu quero que rode como root. Porque a gente está trabalhando aqui no ambiente de teste, tá, pessoal? O legal é você trabalhar com um usuário Ubuntu, e aí você consegue passar permissões, esse tipo de coisa. E depois que instala, então, o que ele chama de install, né? Install é quando ele pega tudo, então ele pega o source e joga no destination. Isso que ele chama de install, tá? Então, before install, limpa tudo. Before install, limpa tudo. Install, chegou na parte de instalar. Então, na parte de instalação, ele pega tudo que está dentro do meu pacote e joga para dentro do meu, da pastinha lá dentro do meu servidor. Ah, Amanda, mas o que está dentro do meu pacote? O que o build spec passou adiante. Então, lembra que a gente foi lá no build spec, lá no artefato e falou quais arquivos ele ia passar adiante? No meu caso, eu passei todos. É isso que está dentro desse pacote aqui.
Lembra sempre de no build spec passar o arquivo do app spec YAML adiante também, tá, pessoal? Senão o code deploy não sabe o que fazer. Então, antes de instalar, limpa tudo e mata os processos e coloca o meu código e deixa a pastinha do meu código aqui pronta para instalação. Na instalação, joga todo o meu código dentro dessa pasta. Depois da instalação, starta o meu servidor, né, o meu serviço, o nome que vocês preferirem. Então, tem um arquivinho de start aqui também, nada muito complexo, ele entra na pastinha e ele roda o npm start jogando a saída para DevNull, só para não ficar sujando os nossos logs. Legal? Então, assim, bem simples aqui, com 14 linhas a gente consegue fazer um deploy, pessoal, por experiência própria, que eu já vi em empresas num Jenkins utilizando Groovy, com 400 linhas de código de Groovy, assim, ou então é um super trabalho para fazer libs dentro do Jenkins, utilizando Groovy e muita linha de código também, tá bom? Então, 14 linhas aqui, e eu nem vi quantas linhas tem no outro. 14 linhas no build, no app e 30 linhas no build. Então, aí com 44 linhas a gente resolveu o problema. Então, tá bom. Então, vamos parar de conversa, né? E vamos fazer um deploy. Eu vou fazer por aqui mesmo, só para não ter que ficar mudando a tela, tá? Então, vamos fazer uma alteração aqui no index.html. Vamos trocar para V3, tá? Então, 2 sangue que aqui. Cadê? Aqui. Tá V2, eu só quero que mude para V3, só para vocês verem o deploy acontecendo em tempo real. Aqui. E aí, agora vocês vão ver a carinha do pipeline, por fim, né? Esse aqui é o code pipeline. E ele vai ser trigado automaticamente pela alteração que a gente fez. Ele pode demorar uns segundinhos aí, mas assim, nunca vi demorar mais do que 1 minuto. Vamos ver. Se qualquer coisa ele demorar, eu passo a palavra para o Flávio e aí a gente volta aqui no final. Mas não demora muito tempo, não. Já vai jogar a responsabilidade para mim, né? Demo timer. Que tempo é corrida aqui, cara. Então, o trigger, ele acontece, vamos falar um pouco sobre o code pipeline, então, enquanto ele pensa aqui. O trigger, ele acontece, tá vendo? Ele olha para o commit, então isso aqui é um hash de um commit, tá? Então, se a gente clicar aqui, há 1 hora atrás, eu fiz uma edição justamente do V1 para o V2. Então, eu estava testando um pouquinho antes da gente começar, só para ver se eu não tinha feito alguma coisa errada. Então, ele mostra aqui o que foi alterado, qual que é o hash do commit, que está baseado nessa alteração, quem fez essa alteração, né, qual foi o arquivo que foi editado e quando que esse arquivo foi editado, tá? Então, isso ele faz automático. Ó, já trigou aqui a nossa alteração. Então, agora mesmo, a gente teve uma nova alteração. Então, vamos só para vocês verem a alteração aqui. Qual foi essa alteração? 1 minuto atrás, feito por mim também, de V2 para V3. Por que eu alterei no front-end? Porque a gente conseguisse ver, tá, pessoal? Se eu tivesse que alterar a API e tal, eu teria que fazer uma chamada, demoraria mais tempo para a gente testar. Então, ele já viu que teve uma alteração, ele já falou para o build. Build, tem coisa nova lá, roda o seu processo aí para a gente ver. Então, a gente viu o build spec, vamos ver qual que é a carinha do code build, né? Então, esse aqui é o build que está rodando, tá bem? Então, eu já fiz diversos builds aqui, alguns eu errei, né? A maioria tá correto. Então, basicamente, pessoal, ele lê cada um daqueles steps e ele vai passando, tá vendo? Pré-build, build, pós-build, install, tudo aquilo. Se você tem algum PyTest, algo do tipo, você consegue criar reportes dos seus testes também aqui. Então, você gera um XML e ele consegue ler para você. Bem legal. Então, o build já deu sucesso e agora, por fim, o code deploy. Então, se a gente clicar em detalhes aqui também, essa daqui é a carinha do code deploy. Então, o code deploy demora mais uns segundinhos, dá para a gente vir aqui. Então, essa daqui é a carinha do code deploy. Então, você cria uma aplicação. O nome da nossa aplicação é 2Sang Infraestrutura como Código. E você cria um deployment group. Então, para a mesma aplicação, você pode ter dev, homologação, produção, staging, teste, quantos deployment groups você quiser. E dentro de cada deployment group, né, você tem o deployment rolando, então deployment ID. Então, esses aqui foram todos os deploys que eu fiz. E aqui, o que está acontecendo exatamente agora. E a gente consegue vir aqui e ver também ele acontecendo em tempo real. Por que ele demora um pouco mais? E aí eu acho que até eu vou passar a palavra para o Flávio e a gente volta aqui. Porque
ele para o tráfego naquele load balancer que a gente criou. E aí ele tem que fazer o drain, né, dos acessos que estão recebendo para que a pessoa... Aí já foi, demora um minutinho mais ou menos. Então ele para o tráfego naquele... Lembrando, Amandinha, que esses passos do load balancer, né, que geralmente é o que toma mais tempo, né, é claro que para teste, né, é para dar segurança de que a aplicação não vai cair, mas daria para desabilitar essa função lá no app spec. Isso. No app spec ou até aqui mesmo, Flávio, aqui no painel você consegue desabilitar também, se for o caso. Aí, já terminou o nosso... Não vai dar load balancer, né? Uma outra curiosidade também é que uma coisa importante é que no pipeline a gente pode paralelizar também, né? Você acabou criando uma pipe simples, que a ideia é mostrar, mas se você quiser startar 3, 4 em cada etapa ali, fazer 4 builds simultâneas, teoricamente você poderia, né? Se fizesse sentido aí pro teu negócio. Sim, se for o caso, você pode fazer paralelizar o pipeline da forma com que você quiser. Dá para fazer coisas muito robustas, pessoal, com a stack de code, realmente. Eu quis trazer um exemplo simples para que vocês consigam implementar aí no dia a dia, começar esse teste dessa nova aplicação que a gente está criando com infraestrutura como código e tudo mais. Mas dá para fazer basicamente muita coisa com essa stack. Então aqui o nosso ambiente de dev, né, que eu criei aqui, agora está com a versão V3 aí da nossa aplicação. Legal? Então a gente passou por cada um desses tópicos aqui, né? Até que o código foi alterado aqui no nosso autoscaling. E se eu criar uma nova instância de autoscaling, ela já vai vir com essa nova versão de código, tá bom? Porque no autoscaling, só acho que isso é importante. No autoscaling a gente tem um lifecycle hook aqui, ó, que sempre que uma nova instância for criada, então sempre que o EC2 der um launching, você faz o deploy automatizado, tá bom? Então, o que eu tinha para mostrar assim, técnico realmente era isso. Acho que até passei um pouquinho do horário, mas dá tempo do Flávio se apresentar. Eu vou, para que a gente não perca tempo aí de gerenciamento de tela e tudo mais, eu já peguei os slides dele aqui. Então, Flávio, fica à vontade, é com você. Tranquilo, tá me ouvindo por aí, pessoal? Tá dando para me ouvir bem? Bem. Beleza, então tá bom, pessoal. Primeiro prazer. Eu sou da Rede, nós somos um parceiro da AWS, né? A Amanda convidou a gente para participar aí dos seminários que ela tá rolando e, assim, é um grande prazer poder ajudar e tal. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente falar um pouquinho, dar uma estendida aí no papo, né? Para trazer... A Amanda traz sempre uma visão ali da AWS e sempre muito ensinando ali, pensando no negócio, ensinando, mas a ideia é a gente trazer também, falar um pouquinho mais de casos reais, né? E essa aqui é uma apresentação que a gente acaba usando para outras coisas também. Eu vou procurar evitar falar o que ela já falou, para a gente não ser repetitivo, até porque o tempo está curto. E vou aproveitar para fazer para mostrar um pouco do nosso serviço, para quem estiver interessado e fizer sentido ter um parceiro para ajudar, contem com a gente. A gente tem alguns programas, eu vou falar depois deles também, principalmente para pessoal de public sector, de organizações sem fins lucrativos, tal. A gente tem alguns programas bem legais aí que a gente pode, em conjunto da AWS e da rede, ajudar vocês, tá? Então, rapidamente aí, pode passar, Amanda, falar um pouquinho da rede rapidinho. Não vou... Isso aqui é padrão, tá? Isso aqui é o que a gente faz, então a gente tem... A da rede tem aí mais de 70 colaboradores, já passou agora para mais de 70 colaboradores, várias células de negócio, mais de 80 certificações e acreditações AWS. Nós somos um parceiro Advanced, tá? Então, vamos para o que interessa, que é a parte técnica, que o pessoal está aqui para ver, Amandinha. Então, o que a gente faz aqui, então a gente tem suporte gerenciado, tem uma parte de telefonia IP também, que a gente faz em cima de Asterisk e tal. Nosso parceiro principal é a AWS, mas a gente também é parceiro a gente tem alguns outros parceiros, né? Então, a gente trabalha com VMware on Cloud, a gente trabalha com integração de ambiente on-premise com ambiente AWS, trabalhamos com Firewall na AWS e tudo mais. Aqui um pouquinho sobre o que os nossos selos aí, tá para vir mais um aí recentemente, então a gente tem uma credencial de Service Delivery que é como uma credencial provando a nossa competência com o EC2 Windows, especificamente. Nós estamos buscando outros agora. Nós somos um parceiro Solution Provider, então a gente faz billing de AWS também, então se você precisar nacionalizar o billing, a gente é uma revenda de AWS também, apesar do nosso negócio principal ser serviço, e nós somos um parceiro AWS do tipo Advanced, então a gente está lá entre
entre os níveis máximos de parceria da AWS. A gente já tem a parceria com a AWS faz 5 anos, e 80% do que a da rede faz hoje é a AWS, tá? Pode passar um minutinho, por favor. Aí alguns dos nossos clientes, então pode passar que tem mais uma. Pode passar. Então, alguns dos nossos clientes. E aí, Amanda, acho que do que você falou, acho que tem pouco para falar, né? Eu vou depois deixar também um link. A gente tem um canal no YouTube onde a gente está, durante o período de Covid, fazendo lives diárias também. Convido todo mundo para participar. A gente falou especificamente sobre DevOps, com um viés um pouco menos técnico até, que é o que a Amandinha falou. Tem bastante coisa na internet para falar sobre DevOps, movimento, cultura e tal. Eu só queria comentar um ponto, sabe? Eu ouvi uma descrição sobre DevOps que foi a melhor que eu ouvi e é a mais simples de dizer. DevOps é pensar no outro, né? Então, assim, você o pessoal de operação pensar em desenvolvimento, desenvolvimento pensar em operação. Aí começa a surgir um monte de coisas, os processos começam a ficar mais simples e começam a surgir soluções como as que a Amanda disse, né? Aí sobre o tal do processo CI/CD, a Amanda já explicou muito bem, né? Então, quais são os passos? Pode passar, Amanda, acho que você já cobriu, né? Aí a diferença entre CI/CD, a gente fala sobre isso lá na nossa apresentação também, tá? Aqui só um slide que eu acho que vale a pena dizer, né? A Amanda, ela mostrou na prática, né? Mas assim, eu gosto sempre de trazer isso. Então, assim, a gente pode usar outras ferramentas no meio do caminho para substituir, como, sei lá, eu posso pegar o Jenkins para substituir uma dessas etapas. Eu posso usar o Jenkins só para buildar, ou eu posso usar o Jenkins e buildar com code commit. Então, a gente pode fazer um mix entre essas soluções. E aí está o caminho da esteira que a Amandinha passou para vocês, né? Que é a origem, a AWS representada pelo code commit, depois code build, para fazer build e teste. Depois staging e produção, lembrando que a gente pode passar por um processo de aprovação no meio do caminho para garantir que para passar de um estado para o outro, que isso seja aprovado por alguém ou por alguém, né? Ou por algumas pessoas. Pode passar, Mandinha. Beleza, aqui eu trouxe alguns exemplos práticos, né, de clientes, aí alguns a gente pode trazer o nome, outros eu tirei porque eu não pedi autorização, mas alguns exemplos práticos, por exemplo, de uma build simples estática. Então aqui eu tenho uma build muito simples, onde eu tenho o pipeline. Veja, não estamos usando aqui o code commit, que é a origem, o repositório Git da AWS, estamos usando o GitHub, então é possível integrar também com o pipeline, e aí o pipeline envia para o code build e faz o que tem que fazer, né? Nesse caso ele builda ali os artefatos que vão ser enviados para S3 e a gente envia para S3. Então, assim, já tinha um legado de deploy lá do outro lado, mas o cliente fazia esse processo na mão, né? Então, 2, 3 horas a gente consegue deixar esse processo pronto e os desenvolvedores não se preocupam mais com nada. Então, nesse caso, o pipeline está sendo feito pelo code pipeline, o build está sendo feito pelo code build e o deploy, nesse caso, é simplesmente lá no code build, né? Como a gente viu que a gente pode rodar bash, rodar comando, é um CP para o S3. Então, é uma cópia simples para o S3. Então, nesse caso, não tem alguém para fazer o deploy, como o exemplo do Cloud Deploy que a gente já viu, que a gente fez hoje junto com a Amanda. Tá? Pode passar, Amanda. Aqui a gente tem um outro exemplo, que aqui nós estamos usando full Jenkins. Então, nesse caso, nós não estamos utilizando a stack code asterisco, vamos dizer assim, né? Code pipeline, code build, code deploy. Então, nesse caso, olha lá, outro repositório, nesse caso, outro serviço de Git, então nesse caso está usando Bitbucket, e ali o Bitbucket está mandando para um Jenkins. Lembrando, pessoal, que para Jenkins a gente tem bastante coisa legal na AWS, inclusive a AWS tem um documento só sobre Jenkins na AWS, e inclusive a AWS mantém alguns plugins para o Jenkins, para integrar com pipeline, para integrar com code deploy, para usar como builder do próprio pipeline e tudo mais, né? Então, nesse caso, olha só, a gente tem o Jenkins builda, manda a imagem pro register, pro ECR, que é o que a gente já viu em outras lives aqui com a Amanda, e ele manda lá um comando via API pro Kubernetes, nesse caso é um Kubernetes, né? Tem um outscaling por baixo do Kubernetes, mas é um Kubernetes, e aí a alteração é feita direto via Kubernetes, substituindo o pod, alterando o ingress, e aí fazendo o que tem que ser feito. Nesse caso, a gente está fazendo tudo via Jenkins. Né? E aí aqui a gente tem um exemplo, olha,
de uma pipe um pouco mais complexa, como a Amanda falou. Tudo isso aqui está sendo feito em Jenkins, mas poderia ser feito muito bem em outra, direto no pipeline, por exemplo, com Code Build. Então aqui tá vendo, a gente tem a parte de SCM, depois o checkout no Git, depois a gente está passando pelo Sonar, nesse caso a gente está fazendo teste de cobertura, teste de segurança, depois a gente está construindo a imagem, buildando a imagem, depois a gente está... E é legal que com o Jenkins existem plugins da AWS que você pode fazer a parte de build eu quero mandar para o Code Build, ou a parte de build eu quero criar containers no EKS e criar um container para buildar e depois destruí-lo. Então a gente pode fazer isso. Eu quero criar uma instância automaticamente, um EC2, eu não quero usar container, eu quero criar uma instância EC2 automaticamente, fazer o meu build, meus artefatos, depois mandar para outro lugar, é possível fazer. Então aí a gente tem todo um fluxo ali, com aprovação, passando por desenvolvimento, homologação e produção, né? Aqui a gente vê que alguns steps pararam, né? Provavelmente foram comentados durante um período, depois foram habilitados novamente, né? Pode passar, Mindinho. Desculpa, só volta um pouquinho no slide anterior. Então ali a gente está, ali a nota ali dizendo que existem os plugins. Acho que já falei isso, né? Mas ali a nota dizendo que a gente tem plugins para integrar tanto com autoscaling quanto com o EKS e tudo mais. Aqui esse tipo de coisa a gente tem bastante implementação sendo feita, onde o cliente já tem um Jenkins, mas ele precisa usar o autoscaling. Aí vem a ponta que a Amanda respondeu, né? Se uma máquina nova for criada, ou se eu quiser criar um deploy sem downtime, eu uso o Code Deploy, ele vai removendo as máquinas do load balancer, alterando a aplicação e trazendo as máquinas de volta para o load balancer, né? Nesse caso a gente está usando o Jenkins como pipeline, o Jenkins como build, mas o Code Deploy como ferramenta para fazer o deploy nas instâncias EC2. E aqui um outro caso, um pouco parecido com o que a Amanda trouxe para vocês, mas aí um caso onde a gente está usando o Code Pipeline, o Code Build e o CloudFormation como deployer, né? Então, tá vendo? No exemplo da Amanda, ela utilizou o Code Deploy para deployer. Nesse caso, a gente está usando o próprio CloudFormation, por quê? Porque a nossa stack ela é 100% serverless. Então, nesse caso, a gente tem lá o CS para envio de e-mail, DynamoDB, função Lambda, API Gateway, S3 como front, Cloud Front na frente, Secret Manager como cofre de senhas, e aqui a integração com Salesforce. Nesse caso, eu não tenho um servidor na minha solução, nem no meu deploy. Então eu tenho Code Pipeline, Code Commit, Code Build, CloudFormation para fazer o deploy da infraestrutura. É legal aqui do lado o print do Code Pipeline, né, com os steps, né, então aqui CloudFormation, aqui no final Lambda, API Gateway, então as possibilidades são vastas. O legal, pessoal, que esses cases que o Flávio está falando são cases reais de clientes da rede, mesmo que eles implementaram, que as pessoas estão realmente utilizando aqui essas soluções. Exato. Eu trouxe alguns cases mais recentes, tá? Então eu trouxe alguns cases mais recentes aí para mostrar. A gente poderia depois bater um papo, te responder perguntas, mas o tempo está curto, né? Fiquem com os meus contatos, tem o meu e-mail aí e tudo mais. Eu gostaria só de falar muito rapidamente sobre alguns programinhas que a gente tem. A gente tem uma comunidade no Telegram também, pessoal, então entrem lá, a gente pega no pé dos nossos especialistas para sempre responder o mais rápido possível, porque a gente acha que a gente tem que devolver para a comunidade também o que a comunidade dá para a gente, então participem. A gente tem alguns programas, então todos eles se encaixam a vocês. Tal qual a AWS, o modelo da rede é um modelo por horas, então a gente vende consultoria on demand, igual a AWS vende. Então, pay as you go mesmo. Então, se você usou 1 hora, a gente cobra 1 hora. Se você usou 10 horas, a gente cobra 10 horas. Se no mês seguinte você usou 0, você paga 0. A gente tem também, como a AWS, nós copiamos mesmo, um free tier de 2 horas sem custo. Então, a gente tem 2 horas sem custo durante 12 meses para quem precisa ali de uma consultoria pontual, ou tirar alguma dúvida sobre alguma coisa, ou até para rodar alguma coisa. Se você quiser construir uma pipe dessa, em 2 horas dá para fazer uma pipe simples, como algumas que a gente mostrou aqui. Além disso, então, se vocês, eu vou postar para vocês aqui os links. Então, se você fizer o cadastro, teoricamente, hoje mesmo você já pode, você faz o cadastro, e hoje mesmo você já pode abrir chamado com a gente, para a gente ajudar vocês, tá? Além disso, a gente tem um programa para migrações de workload Windows, então, levando o Windows para a AWS, Microsoft para a AWS, seja para Microsoft ou não. Então, se você tem lá uma aplicação .NET Framework rodando em Windows e você quer levar ela para Linux com .NET Core, a gente tem um programa bem interessante, eu vou mandar os links aí para vocês também, onde a AWS paga para dar rede migrar o workload para você,
em uma parceria nossa com a AWS, e a gente também paga o primeiro mês de billing, justamente para você ficar tranquilo durante essa transição. Putz, eu estou levando de uma outra cloud para a AWS, ou eu estou trazendo do on-premise para a AWS, tá? E além disso, nós temos também o programa do Well Architected. Então, para quem não conhece o Well Architected, é a framework de boas práticas da AWS, e a da rede em parceria com a AWS, a gente roda, se você já tem o workload na AWS e quer reduzir custo, quer otimizar performance, quer validar autodisponibilidade, a gente roda esse assessment junto contigo para levantar esses pontos de observações e os pontos de melhoria, e aí você mesmo pode implementar esses pontos tal, e tudo mais. Isso também não há custo nenhum. Então, Amanda, obrigado demais pela oportunidade. Pessoal, desculpa pela correria no tempo aí, mas o tempo é curto. E contem com a gente. Obrigadão, Flávio.